Irmãos, em João 12, no capítulo 42, olha o que vai dizer. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação do céu, do Altíssimo. Nós vemos que depois que o Messias, ele curou os enfermos, ele expulsava os demônios, e todos ali, os judeus, os fariseus, os mestres da lei, aqueles que ficavam ali, eles observaram, eles viram os sinais milagrosos que o próprio fazia, que curava os enfermos, sinais e maravilhas, mas mesmo assim, alguns creram que ele era o Messias que haveria de vir. Só que aqui nós vemos, irmãos, que por causa dos homens, dos mestres da lei, eles não confessavam a sua fé, porque eles procuravam a glória do homem, a glória dos fariseus. Eles procuravam, irmãos, ser reconhecido pelo homem do que reconhecido pelo céu, do que reconhecido pelo Altíssimo. E o que mais nós temos visto, irmãos, nessa geração de hoje em dia, é o reconhecimento do homem, escolhidos pelos homens, ungido pelo jarro do homem, enquanto muitos estão aí como Davi no pasto. Tem muitos irmãos como Saul com a coroa, sentado no trono como rei, governando, no púlpito, sendo honrado, porque na maioria das vezes a gente vê que para as pessoas, para o público, para essa geração, a maior honra é você estar ali no púlpito com o microfone na mão. Assim como Saul, ele tinha a glória do homem, ele era reconhecido como rei pelos homens. Mas Davi, ele tinha sido ungido pelo próprio Altíssimo. E ele estava ali, sendo reconhecido, sendo honrado, sendo visto pelo Eterno, justamente no pasto, justamente ali atrás das malhadas, justamente trabalhando, justamente matando o urso, matando o leão, derrubando o gigante, sendo treinado, sendo forjado, enquanto Saul estava no trono. Saul, irmãos, carregava arrogância, Saul carregava ganância, Saul era desobediente, Saul era rebelde, mas estava no trono, só que a presença já tinha afastado dele. E quem estava dentro de Saul eram espíritos imundos, atormentando Saul. E então nós vemos, irmãos, que nessa geração, não generalizando a todos, nós vemos que ali tem igrejas, irmãos, que só é prosperidade, é glória dos homens, é mover da carne, é dinheiro. Nós vemos que lá em Laodiceia, o próprio Messias fala, ele envia uma carta à igreja, ao anjo ali da igreja, que Laodiceia, irmãos, era uma igreja morna, era uma igreja fria, e que ele estava a ponto de vomitar Laodiceia, aquela igreja, da boca dele, porque eles não eram frio e não era quente, eles eram morno. E o crente morno, o que é crente morno, irmãos? É aquele que está ali dentro da igreja, aquele que está na fé, aquele que frequenta o culto nos domingos, só que o coração não está voltado para o céu, para o alto, não está voltado para a obra, está voltado para o dinheiro. Laodiceia era uma igreja rica, irmãos, eles eram ricos e eles achavam, eles colocavam, aliás, a confiança deles no dinheiro. Eles achavam que ser abençoado, ter a presença do Altíssimo era ser rico. Se tivesse o dinheiro, se tivesse ali a riqueza, então eles estariam protegidos. Só que é totalmente ao contrário. Eles eram uma igreja que só visava lucro, dinheiro, ostentação. E quantos, irmãos, quantas igrejas você vai, mais parece um shopping, parque de diversões, irmãos. E não é isso que o Altíssimo quer. Eu percebo que nós temos que voltar. Nós temos que voltar ao primeiro amor, sim. Nós temos que voltar a ser como Filadélfia, mesmo que sem força, irmãos. A igreja de Filadélfia não tinha força, eles eram fraquinhos na fé, só que mesmo assim eles ainda guardavam a verdadeira doutrina, eles guardavam o evangelho, eles não negavam o nome do Altíssimo. E nós vemos que mesmo fraquinho, irmãos, nós temos sim que andar, continuar na caminhada, na palavra. Muitos têm barganhado com a palavra, muitos têm, irmãos, mudado totalmente a palavra. É um evangelho de prosperidade. Nosso Salvador não morreu na cruz
para que a gente venha ostentar, manifestar um evangelho de prosperidade, não. E sim um evangelho, irmãos, de porta estreita, um evangelho de salvação, um evangelho puro, sem contaminação, sem corrupção. Essa é a verdadeira palavra. A mensagem da cruz, a mensagem de salvação, de cura, de libertação. A Bíblia diz que muitos perecem por falta do conhecimento, e o conhecimento da palavra, porque se muitos estivessem com o rosto na palavra, comendo a palavra, ninguém seria enganado, não. Porque a própria palavra nos alerta que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, falsos cristos, falsos messias, viria o sistema do anticristo, a igreja seria perseguida, seria apertada, tudo ficaria mais difícil. Muitos irmãos ali chegariam e profetizaria mentiras, heresias, se dizendo profeta, mas é falso profeta. Espírito de engano dentro das igrejas, muito manifestando ali espírito do engano. E muitos caem nisso, irmãos. E aí vai colocar a culpa no Altíssimo. Não é culpa dele, irmãos. É falta do conhecimento da palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. O evangelho de salvação. Aquele mesmo evangelho que João Batista pregava. Aquele mesmo evangelho que Elias pregava. O confronto que o próprio pregava. O confronto contra, irmãos, a idolatria. O confronto contra o pecado. Contra o engano, espíritos de engano. Tudo isso, irmãos, nós vemos os apóstolos confrontando a igreja. E não barganhando, e não alisando, passando a mão na cabeça. E não os apóstolos, irmãos, ali incentivando o povo a ficar rico, a igreja a ficar rica. Muito pelo contrário, em Atos dos Apóstolos, nós vemos eles vendendo os bens que eles tinham. Riquezas, terrenos, casas. Eles vendiam ali entre si e compartilhavam com os irmãos. Porque eles viviam ali no amor, no verdadeiro evangelho. E muitos que se achegavam, irmãos, que era acrescentado ali junto deles, crescia, era edificado, e a igreja somente crescia. E é para isso que o nosso Criador tem nos alertado, nos chamado, nos convocado a viver o verdadeiro evangelho, a voltar ao primeiro amor, a voltar à intimidade. Ele tem me confrontado e ele também tem te confrontado para a gente voltar ao primeiro amor, ao evangelho genuíno, o evangelho puro, o evangelho simples, aquele que confronta, aquele, irmãos, que ele vai e bate o cajado, mas ele trata com o bálsamo. O evangelho que transforma, mas também vai te levar à eternidade, vai te levar até o céu, vai te levar à promessa, vai te levar, irmãos, à coroa da vida e ao seu galardão. Amém?